nunca teve a ver com o lugar, mas sempre teve a ver com a presença. Em Ageu 2:9 a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que da primeira casa, ou que a glória do segundo templo vai ser muito maior do que a do primeiro templo. Ageu estava reconstruindo o templo do povo de Deus, estava reconstruindo o templo de Jerusalém, e começou a rolar um rumor de que a glória desse segundo templo não ia ser maior, não ia ser igual à glória do templo de Salomão. E o que é interessante é que Deus vai virar para Ageu e vai falar: fala para o povo que a glória do segundo templo vai ser maior do que do primeiro, porque eu estarei com vocês. Eu aprendo uma coisa, irmão, e eu quero compartilhar isso com você, que nunca teve a ver realmente com o lugar, com o templo, mas sempre teve a ver com quem estava no templo. Nesse momento que a gente está voltando a tudo, eu quero te dar um recado. Não fica ligando para a estrutura, nem para como as coisas estão acontecendo, mas sempre se atente para quem está com você enquanto as coisas estão acontecendo. Esse daqui é o primeiro vídeo sobre os profetas menores. São 12 profetas menores e terão mais 11 vídeos. Então me segue aqui. Irmão, nunca teve a ver com origem, mas sempre teve a ver com disponibilidade. O profeta menor que me chama muito a atenção é Sofonias. Ele era da família real, ele era um profeta de palácio, ele era da linhagem real. Só que esse cara, independentemente da sua origem, ele se levanta para profetizar. E a reflexão breve e simples que eu quero trazer para você é que não depende da sua origem, não depende da sua linhagem, não depende de que se alguém antes de você fez ou se alguém depois de você fará. Mas o que importa é a sua disponibilidade para Deus fazer em você e através de você. Não ligue no que as pessoas que vieram antes de você fizeram, mas só entenda que Deus quer fazer através de você e em você. Então, mano, esteja disponível para Deus te usar onde, quando e da maneira que Ele quiser. Tá na hora de abrir mão do seu conforto para conseguir ir em direção ao seu propósito. Sabe, esse terceiro vídeo sobre os profetas menores, me chama muita atenção a vida do profeta Jonas. Jonas, aquele mesmo que foi engolido por um peixe gigante, você já ouviu essa história? O que eu acho interessante de Jonas é que o conforto que ele sempre quis ter sempre impediu Jonas de ir em direção ao propósito que Deus tinha para ele. Mano, analisa o livro de Jonas comigo. Jonas, ele não quer ir pregar em Nínive porque ele sairia do conforto da terra dele e iria para o confronto com os ninivitas. Quando Jonas foge de Deus e vai para o barco, ele quer ficar dormindo no barco porque ele teria conforto. Mas Jonas, ele só se aproxima do propósito de Deus quando ele está na barriga do peixe, ou seja, o único lugar onde ele não teria conforto. Depois de pregar para os ninivitas e ver a salvação naquela cidade, Jonas vai deitar na sombra de uma árvore. Essa árvore é destruída por uma praga, e aí Jonas pede para Deus matar ele por causa do conforto. Aprenda com Jonas e não deixe o seu conforto te impedir de ir em direção ao propósito de Deus. Que cá entre nós, deixa eu fazer uma perguntinha. Você perdoaria uma traição? O livro do profeta Oséias é um livro muito interessante e fala um pouco sobre isso. Vai dizer que Deus pede para Oséias casar primeiro com uma prostituta. Eu não teria coragem de fazer isso. E ter filhos com essa prostituta. E a prostituta traía Oséias e Deus mandava Oséias pegar ela de volta, trazer de volta e pagar um preço por ela ainda. E aí ela traía Oséias de novo e Oséias tinha que repetir o procedimento. Tá, Mateus, mas você tá falando de traição, prostituição, um monte de doideira. O que você quer me ensinar com isso? Oséias nada mais, nada menos, ele só ilustrava como é que era o tratamento do povo de Deus com Deus. Que o povo de Deus sempre traía o Senhor com outros deuses e Deus sempre os acolhia de volta pagando um preço por ele. Eu quero te dizer uma coisa. Eu e você, provavelmente, a gente não perdoaria uma traição. Ainda mais uma traição de uma pessoa que não valeria tanto trazer de volta. Mas sabe, Deus, ele perdoou as nossas traições e as nossas dívidas. E ele ainda pagou um alto preço pela sua vida com a vida de Jesus. Agora que você sabe disso, seja grato e não traia nosso Deus. Sua alegria não tem que estar em uma circunstância, mas em uma pessoa. Quando a gente fala do profeta Abacuque, já vem logo aquele versículo de Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, que as ovelhas não estejam nos currais, nem os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o meu Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, Abacuque, ele tá trazendo uma lição pra gente, eu quero compartilhar com você, que independente das circunstâncias, das situações e dos cenários à nossa volta, a nossa alegria não tem que estar no que acontece, mas sim no nosso Deus. O que ele basicamente diz é que mesmo que aconteça um desastre, um caos na minha vida, eu ainda vou me alegrar no meu Senhor, no Deus da minha salvação. E cara, a lição que eu quero compartilhar com você é isso. Não fique olhando para os cenários, não fique olhando para as circunstâncias nem para as situações, mas olhe para o Senhor, adore a Ele e se alegre no Deus da nossa salvação, porque Ele é bom. Será que você tem dado o seu melhor? Em Malaquias 1,
o Senhor faz uma afirmação muito pesada, dizendo que o povo estava oferecendo sacrifícios de animais cegos. E Deus faz uma pergunta para o povo: se vocês fossem oferecer um jantar para um governador, vocês dariam o que vocês estão dando para mim? Mano, é louco porque quando a gente estuda um pouco da lei de Moisés, a gente entende que o animal ele era sacrificado pela pena dos pecados e depois você faria meio que um churrascão com ele. E logicamente o animal ser cego ou não altera no churrasco que você vai comer. Porém o mandamento de Deus era para que o povo desse um animal perfeito. E como era o povo e o sacerdote que queria comer, eles pararam de ligar para a perfeição e só ligaram para si mesmo. No fim das contas, eles não estavam dando o melhor, a perfeição, mas eles estavam dando o resto do que eles tinham para Deus. A pergunta que eu tenho para te fazer é: será que nós temos dado o melhor que nós temos da nossa energia, do nosso tempo? Ou será que estamos dando o resto, aquilo que sobra para Deus? Tem coisas na nossa vida que não tem a ver apenas com o que nós estamos fazendo, mas para qual propósito nós estamos fazendo. No livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 7, o povo vai perguntar para Deus se eles têm que jejuar e se eles têm que chorar de novo, como eles sempre fizeram nos últimos anos. E eu acho interessante que Deus ele tem uma didática muito legal com a gente. Ele não responde o que eles perguntaram, mas ele responde com uma outra pergunta. Ele pergunta: será que nesses anos que vocês jejuaram e choraram, vocês fizeram isso para mim? Cara, e a pergunta que tem ecoado dentro de mim é justamente isso. Mateus, será que o que você tem feito é para mim? E a pergunta que eu quero fazer para você é: será que o que você tem feito é para o Senhor ou você tem feito algo em benefício próprio? Será que você tem feito para promover o seu nome ou para promover o nome de Jesus? Mano, lembre que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então faça a coisa certa, mas com o propósito certo. Mano, não sei se você já sentiu fome por algo que você não sabe, sede por algo que você não sabe. Não sei se você já sentiu dentro de você um vazio. Sabe quando você sente que algo dentro de você clama por algo que você não sabe o que é? No livro do profeta Amós, no capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviaria sobre a terra fome não de pão, nem sede de água, mas da palavra de Deus. Sabe, irmão, essa fome, essa sede, esse vazio que você sente, ele só pode ser preenchido pela presença de Jesus, pela palavra de Deus. O nosso grande problema é que a gente tenta preencher esse vazio, saciar essa fome, essa sede com coisas dessa terra, achando que elas irão trazer satisfação sobre a gente. Cara, mas só a palavra de Deus e a presença de Jesus são capazes de preencher esse vazio que está dentro de você, saciar essa fome, essa sede. Cara, então deixa eu te fazer um convite: se preenche da presença de Jesus, se alimenta da palavra dele, porque essa é a única solução para preencher esse vazio, saciar essa fome, essa sede. Cara, a grande verdade é que Deus ele quer derramar sobre a nossa geração visão de destino, visão de sonhos, de projetos, de coisas, de ideias que vão mudar completamente a nossa geração e a história da humanidade. Isso está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e as crianças profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quando a Bíblia diz nos últimos dias, é após a vinda de Jesus. Jesus veio e agora a gente está vivendo esses últimos dias. E Deus tem derramado do seu espírito sobre toda a carne. A questão é: os jovens receberão visões. E quando a gente fala de visão, não é ver com olhos o sobrenatural, mas receber do céu visões de futuro, de projeto, de sonhos, de ideias que mudarão a nossa história. Mano, então esteja sensível para escutar a voz do Espírito Santo, disponível para ser cheio de Deus, porque Ele quer derramar visões sobre você. A grande verdade é que o nosso Deus é um Deus misericordioso, cara. O que Ele mais quer é nos perdoar e nos chamar para perto. No último capítulo do livro do profeta Miqueias, no capítulo número 7, nos últimos versículos, a Bíblia vai dizer que o Senhor tem prazer na misericórdia, que Ele quer pisar as nossas iniquidades e jogar todos os nossos pecados no mar. Cara, isso é muito lindo, porque o profeta Miqueias está dizendo isso para uma nação, a nação de Israel, que toda hora se afastava da presença de Deus. E mesmo assim, Deus diz que tem prazer na misericórdia, tem prazer no perdão, que quer esmagar as iniquidades que afastam o povo de Deus e quer pegar esses pecados e jogar no mar. A grande verdade, irmão, é que a gente é vacilão demais. Mas Deus, mesmo olhando pra gente e vendo que nós somos vacilões, Ele vê e fala: eu tenho prazer na misericórdia, eu quero esmagar essas iniquidades e perdoar todos esses pecados. Cara, se sinta perdoado, porque Ele te perdoa e Ele te quer perto.
Mano, se tudo que você já plantou até hoje viesse em dobro pra você, sua colheita seria uma colheita boa ou uma colheita ruim? No livro do profeta Obadias, de capítulo único, a Bíblia vai dizer que nós seremos tratados da mesma forma que tratamos os outros, e o mal que nós fizemos recairá sobre a nossa cabeça. Se o mal que fizemos recairá sobre a nossa cabeça, o bem que fizemos também vai voltar para nós. Uma lei básica é a lei da semeadura. Nós plantamos e nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta maçã e colhe manga. E o que eu quero te fazer é te despertar por uma coisa. Plante coisas boas, plante ações boas, plante atitudes boas, trate as pessoas de uma forma boa, para que você seja tratado também de uma forma boa, para que você colha coisas boas. O próprio Jesus diz isso: trate os outros assim como eu tratei vocês, se entregando por eles. E lembre, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Cara, tá na hora da gente começar a discernir e não confundir a identidade que Deus nos deu com a identidade que Deus deu pro outro, a mensagem que Deus nos deu com a mensagem que Deus deu pro outro. Nesse último vídeo sobre os profetas menores, eu quero fazer um paralelo entre Jonas e Naum. Jonas se levanta para pregar para os ninivitas e para pregar uma mensagem de arrependimento. Mesmo não gostando deles e não querendo que eles se arrependessem, Jonas traz essa mensagem, eles se arrependem e vão para o caminho do Senhor. Naum, ele é levantado para pregar destruição para os mesmos ninivitas anos depois. E ele prega destruição. O que eu quero te dizer é que Deus escolhe duas pessoas diferentes para trazerem mensagens diferentes para o mesmo povo. O problema é que hoje em dia tem muito Naum querendo pregar a mensagem de Jonas e muito Jonas querendo pregar a mensagem de Naum. Entenda, nunca teve a ver com você, sempre teve a ver com a palavra, nunca teve a ver com você, sempre teve a ver com a mensagem. Cara, então ande de acordo com o que Deus te deu e não confunda o que Ele deu para o outro.